Eu quero meditar numa palavra com vocês. Uma palavra uma palavra que está no meu coração esses dias, que é muito interessante, né? Jesus, ele fez uma afirmação em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Jesus disse, olha o que Jesus disse. Vós sois, olha a palavra, Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14 diz assim, vocês são a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade construída sobre o monte por causa da luz. Irmãos, é uma afirmação muito forte, né? Vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Vocês já repararam aonde fica o sal no supermercado? Aonde fica o sal no supermercado? O sal nunca fica exposto nos melhores lugares do supermercado. O sal sempre vai ficar, pelo menos aqui onde eu moro é assim, né? Na parte de baixo. E ele nunca vai ficar exposto num lugar assim maravilhoso. Você sabe por que o sal não fica exposto? Porque o sal, ele é essencial. Outra coisa é a embalagem do sal. Veja bem, a embalagem do sal, ela não é uma embalagem chamativa. Cada vez ela vai estar só com um azulzinho, um cisne em cima dela. Mas ela vai estar sempre na prateleira da parte de baixo, num lugar aonde você vai procurar, porque sal é essencial. Todos precisamos de sal. Todos precisamos de sal. Ele é essencial. Essencial para a nossa vida. E quando nós lemos sobre sal na Bíblia, por exemplo, tem muita gente que não sabe, mas o Império Romano pagava o salário das pessoas com sal. Salário. A palavra salário, ela está ligada ao sal, porque sal era algo precioso nos tempos bíblicos. Outra coisa muito interessante, que o sal, ele era utilizado como conservante. Sal utilizado como conservante. O que significa isso? Sal como conservante. O sal é o que preservava a carne de apodrecer. Era o sal. Então, veja que o sal é simples, é essencial. O sal era usado como conservante, que preservava, né? O sal era usado como salário. Mas veja que Jesus,
disse que nós somos o sal da terra. O sal da terra. O sal da terra. Olha só, a irmã Cléia já compra o sal mais chique, mais refinado, né? Aí já tem que ter destaque. Agora veja, irmãos, o sal nos ensina muitas coisas, porque Jesus está fazendo uma afirmação que nós somos o sal da terra. E nós aprendemos algumas lições com o sal. Primeira lição que nós aprendemos com o sal, irmãos, é que o sal é humilde. Ele é símbolo de uma humildade. Por exemplo, imagine que a irmã Cléia me convida para almoçar na casa dela. A irmã Cléia Sinara. E eu vou lá na casa dela. Se a comida ela foi bem temperada, quem é que eu vou elogiar? O sal ou a irmã Cléia? Quem é que eu elogio? A irmã Cléia. Que comida gostosa, que comida maravilhosa que a irmã Cléia me proporcionou. Mas quem é que deu sabor a essa comida? Foi o sal. Foi o sal. Então veja, irmãos, muita gente precisa ser sal e aprender com o sal. Por quê? Porque somos nós que damos sabor e equilíbrio. Se o sal, olha só, se for muito salgado, ninguém come. Se ficar sem sal, ninguém come. Tem que estar tem que estar com a porção certa para dar o sabor certo. Mas veja, o sal se esconde na comida, mas é ele que dá gosto à comida. Olha a humildade do sal. O sal se esconde para dar sabor a um todo. Ele não trabalha sozinho, ele quer que tudo tenha sabor. E nós estamos vivendo num tempo de muita soberba, muita prepotência e muita falta de humildade. Irmãos, a Bíblia diz algo muito forte, que a humildade procede à honra. A Bíblia diz que Deus, ele abate os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Existe um adágio popular que ele é muito perigoso. Muito perigoso. Qual é o adágio popular que é perigoso? Quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela. Porque tem pessoas que não sabem ter humildade quando recebem poder, quando recebem autoridade, quando recebem dinheiro, quando recebem coisas. As pessoas colocam um rei na barriga e acham que são alguma coisa. Eles acham que são alguma coisa. Eles acham que pode alguma coisa. Irmão, Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então encontrareis descanso para as vossas almas. O sal é humilde. E se nós somos o sal da terra, nós precisamos ter humildade. Segunda coisa que nós aprendemos com o sal, irmãos, é o sal que gera sabor na comida e não é a comida que gera o sabor no sal. Veja que diz que quando uma mulher está muito apaixonada, ela faz comida salgada. É muito amor. Mas veja, irmãos, é o sal que dá sabor. Você já viu pessoas ser intituladas, essa pessoa é sem sal? O que é uma pessoa sem sal? É uma pessoa sem sabor. É uma pessoa que tanto faz e tanto fez.
né? É uma pessoa sem sabor. Ou existe no nosso meio religioso outra palavra, essa pessoa está muito salgada. Uma pessoa muito salgada no meio religioso é uma pessoa muito religiosa. É muito religiosa. Mas veja, irmãos, qual é a função do crente? Eu preciso dar sabor ao mundo. E o sabor que eu vou dar ao mundo, ele vem através de um equilíbrio. Eu não posso ser sem sal, como eu não posso ser salgado demais. Eu tenho que dar sabor ao mundo. Eu tenho que dar sabor ao mundo. Irmãos, e aí existe algo muito forte. O sal só funciona quando ele está fora do saleiro. Eu e você só vamos influenciar o mundo estando no mundo. Essa mensagem me chama a atenção, veja bem. Se eu deixar o sal no saleiro e não usar o sal, ele não tem efeito nenhum. Eu só posso conhecer o poder do sal quando eu tiro ele no saleiro, quando eu coloco ele na comida. E eu e você só vamos gerar sabor estando no trabalho, na escola, na rua, sendo sal, gerando o sabor de Cristo. Eu acho lindo, eu sempre cito aqui quando alguém chega para mim e diz: o senhor é crente, né? Sem nunca ter me visto. O que eles viram na minha pessoa? Viram sal. Eu gerei algum tipo de sabor através do meu comportamento. Eu preciso gerar nas pessoas o sabor de Cristo. Eu não posso ser uma pessoa sem sal, como não posso ser uma pessoa muito salgada. Eu preciso ser uma pessoa equilibrada. É por isso que a Bíblia ensina muito sobre moderação. Tudo que é demais estraga. Ou tudo que é demais... O sal de menos estraga a alimentação. Hoje eu conversei com o irmão Lorival, saiu do hospital e comeu comida em casa. Coisa horrível. É dieta de hospital. A maioria da alimentação que vem do hospital vem sem sal, sem sabor. Irmãos, eu e você devemos entender que nós somos luz. Não tem como você ser luz escondido no meio do mato. Não tem como você ser sal da terra no meio do mato. Eu e você precisamos gerar o sabor nas pessoas. O desejo das pessoas conhecer a Cristo. Terceiro, irmãos, o sal tem força. Aonde você coloca o sal, ele prevalece. Quem aqui nunca comeu manga com sal, abacaxi com sal? Meu Deus. Parece que estraga, mas não fica bom. Laranja com sal. Eu gosto de comer laranja com sal. Por quê? Porque o sal que influencia, ele não é influenciado. Então, veja. Existe uma frase de Calvino que diz, ó, o sal sem sabor é um crente que não tem influência. Somos consumidores. Tem pessoas que estão morrendo por não estar servindo para nada nesse mundo e não influenciando em nada. Então, veja, irmãos, eu preciso entender que é o sal que influencia e não é o sal que é influenciado. É o sal que influencia e não é o sal que é influenciado, porque é o sal que provoca sabor. E eu tenho que aprender, quarto, o sal, ele faz asepsia. Asepsia. Tem muitas feridas e bactérias que são eliminadas pelo sal. O sal provoca limpeza.
O sal não se contamina, o sal é remédio, meu irmão. Olha só. O sal não se contamina, o sal é remédio, o sal é agente de cura. Então veja, vocês são o sal da terra, humildade, sabor, força e agente de cura, asepsia. Eu e você precisamos gerar limpeza. Qual é o nosso grande problema, irmãos? Por exemplo, você está num ambiente em que todo mundo conta piada. Você conta piada pior do que as pessoas. Você está num ambiente que todo mundo fala palavrão. Quando você vê, você está falando palavrão também. Você está num ambiente que todo mundo tem pensamentos profanos e expressam pensamentos profanos. Quando você vê, você está falando tudo que as pessoas falam. Então, veja que em vez de você influenciar, em vez de você gerar limpeza, em vez de você gerar cura, você está sendo influenciado. Eu tinha uma chefe, eu falei isso no culto do Zoom. Meu irmão, pensa numa mulher que falava palavrão. A mulher falava palavrão, mas era um palavrão de baixo escalão. Ela gritava, fui eu que joguei pedra na cruz, e tal. Irmãos, era eu chegar, todo mundo ficava assustado. Eu chegava, ela não conseguia falar palavrão. Ela não conseguia. Ela tentava, e se ela soltasse, se ela não me visse, de repente ela me enxergasse no meio das pessoas, ela ia até mim e pedia perdão por eu ter falado palavrão. O que é isso? O que ela via? Sal, agente de cura, agente de equilíbrio, agente que faz a diferença onde está. Tem muita gente que está sendo influenciada em vez de influenciar, está apodrecendo com o mundo em vez de conservar o mundo. Eu e você fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Eu e você fomos chamados para resplandecer como astros nesse mundo. Eu e você fomos chamados para proclamar o sabor de Cristo a esse mundo. O problema hoje é que nós estamos sendo influenciados. Veja bem, tem mais. O sal gera sede. Meu Deus. O sal gera sede. Sede do quê? Sede de Deus. Sede de conhecer a Cristo. Irmãos, cuidado. Cuidado para que as pessoas não tenham essa visão de você. Se for para ser crente como fulano de tal, eu nunca quero ser. Não está gerando sede. Está cheirando vômito. Jesus disse que o morno ele vai vomitar da boca. E tem muita gente que, em vez de estar gerando sede, está gerando ânsia no pecador. Tem muita gente que, em vez de estar gerando sede, está gerando ânsia, porque não está salgando no devido ponto. Eu e você fomos chamados. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Veja, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, José influenciou a casa de Potifar, José influenciou o presídio, José influenciou o Egito inteiro e José influenciou a sua família inteira. José foi sal. Quando você olha para 2 Reis 6, a menina de Naamã, irmãos, aquela menina tinha tudo para pegar lepra.
Mas em vez de ela pegar lepra, ela foi o agente de cura na vida de Naamã. Aquela menina foi tirada da sua família, tirada das suas amizades, tirada de tudo que era bom e foi levada escrava para a Síria. Era para ela ser leprosa e dizer: Deus não existe, Deus me abandonou, porque senão não estaria passando o que eu estou passando. Mas em vez de a lepra pegar a menina, ela influenciou o chefe do exército do rei da Síria, Naamã, aí o encontro do homem de Deus. Em vez de ela pegar lepra, ela gerou cura no leproso. Ela gerou sede no leproso de conhecer o Deus de Israel. E ele conheceu o Deus de Israel e foi curado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós devemos provocar. Aleluia. Aleluia. Sede das pessoas conhecer o Deus que nós servimos. Irmãos, é por isso que a gente tem que tomar cuidado, e eu falo com o máximo cuidado aqui com vocês. Porque a gente tem informações demais e muitas das vezes, em vez de a gente gerar sabor, em vez de a gente gerar sede, em vez de a gente gerar equilíbrio, a gente está gerando medo nas pessoas de conhecer o Deus que nós conhecemos. Por quê, meu irmão? Porque a gente só sabe falar coisa errada, coisa ruim. Vai acontecer uma guerra, está vindo extraterrestre, vai acontecer tsunami, vai vir uma crise mundial, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. As pessoas que estão à nossa volta não vão ter sede de conhecer o Deus que nós conhecemos. Porque nós não damos glória a Deus, nós não estamos dando testemunho. Deus operou um milagre na minha vida. Deus abriu uma porta, Deus salvou meu marido, Deus salvou minha esposa, Deus fez isso, Deus trouxe cura ao meu relacionamento. A gente só sabe falar de tragédia. E tragédia não gera sede, não gera sabor e não gera desejo das pessoas conhecer o Deus que nós conhecemos. E, infelizmente, tem pessoas que só sabem falar de tragédias. Só sabe falar de catástrofe, não sabe falar do Deus que faz milagre, do Deus que vai vir nos buscar, do Deus que nos salvou, do Deus que nos perdoou, do Deus que transformou a nossa vida e a nossa família. Talvez nós estamos tão envenenados que, em vez de influenciar, nós estamos sendo influenciados pelo medo, pelo terror, pelo pânico. Irmãos, aprenda a viver o hoje. Uma das coisas que mais me choca na África, as 2 vezes que eu fui, é que aquele povo aprendeu a viver o agora. Se chegar dinheiro, eles vão gastar o dinheiro naquele dia, porque eles aprenderam a viver cada dia. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Meu irmão, se você ficou ouvindo só sobre as mortes do Rio de Janeiro, teu humor foi embora essa semana. Se você ficou olhando para aqueles vídeos das mães abraçando os filhos desesperados, um monte de jovem com fuzil, um monte de jovem no morto, cabeça que foi decepada, eu recebi vídeos horríveis no meu celular, que eu não tenho coragem de compartilhar nem com o inimigo que eu recebi. E muitas vezes a gente está se alimentando de tanta coisa e nós não estamos manifestando sede no mundo de conhecer o Deus que nós servimos. Sede. Nós não estamos gerando sede no mundo. Então, nós precisamos ter equilíbrio, irmão. Se a pessoa ela dá abertura, se você conseguir alertar as pessoas, vai aos poucos. Não entregue tudo de uma vez, senão, em vez de você aproximar as pessoas, você vai afastar as pessoas.
Esses dias teve um testemunho, uma irmã que me segue aqui mandava minhas lives para a irmã dela, todo momento, a irmã dela nunca ouvia. De repente, a irmã dela mandou uma live minha para ela. E falou, assista esse rapaz aí. Aí a irmã que mandava a minha live sempre, ela falou, meu Deus, eu mando sempre a live do pastor Carlos para você, você nunca viu. Ela falou, não, comecei a ver agora. Quer dizer, ela começou a me assistir por outra pessoa, mas a irmã dela que mandava, ela não assistia. Não assistia. Muitas das vezes é pela forma que envia, pela forma que fala, pelo pânico que se gera, irmãos, vamos ser moderados. Muitas das vezes, em vez de nós gerarmos sede, nós estamos gerando ânsia. Veja que o sexto, sal, o irmão até adiantou aí, o sal derrete o gelo. Porque Jesus disse que o sal que não tem sabor só serve para ser pisado? Porque os sacerdotes jogavam o sal em cima do gelo para derreter o gelo para o povo entrar no lugar da adoração. Então veja, sal derrete gelo. Ele não é congelado, ele derrete o gelo. Irmãos, quem é sal não consegue viver como uma geladeira ambulante. O sal derrete o gelo. Veja que nem o fogo consegue esconder o sabor do sal. Eu e você precisamos entender. E por último, irmãos, o sal serve o alimento. A podridão não entra no sal. A podridão não entra no sal. Porque o sal é que conserva o alimento. Existe uma frase, irmãos, que ela é muito forte. Olha, escute essa frase. Pior do que um ateu é aquele que se diz acreditar em Deus e vive como que se ele não existisse. Pior do que um ateu é alguém dizer que acredita em Deus e vive como que se Deus não existisse. Você sabe por que o mundo não apodreceu ainda, irmãos? É porque tem sal no mundo. É por isso que a minha visão, irmãos, duas coisas vai acontecer através da volta de Jesus. Primeira, o mundo vai apodrecer. Porque o que conserva o equilíbrio, a ética, a moral é a igreja verdadeira. O mundo vai apodrecer. Segundo, Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Se eu e você somos a luz do mundo, quando Jesus voltar, o mundo ficará em trevas. 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 O mundo vai apodrecer e o mundo vai escurecer quando a igreja for arrebatada. Meu irmão, é hora de sermos sal. É hora de influenciarmos na música, na faculdade, no trabalho, na internet, na política, em todos os lugares. É hora, aleluia, de sermos sal. Sal, 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 que vai ser mais forte do que toda essa podridão dessa agenda ideológica que nós estamos vivendo. Irmãos, eu não quero se transformar num sal sem sabor para ser pisado pelos homens. Eu quero ser sal que influencia. Sal que gera sabor.
Eu e você precisamos gerar sede nas pessoas e conhecer Jesus. E aí eu digo, irmãos, se verdadeiramente nós somos 30% de evangélicos no Brasil, 30% de uma nação que diz que serve a Cristo, que adora Cristo, porque a maldade está se multiplicando, o crime está se multiplicando, a corrupção está se multiplicando. Sabe por quê, meu irmão? Porque não estamos sendo sal. Não adianta carregarmos o nome daquele que está vivo e estarmos mortos. Não adianta dizermos que cremos em Deus e vivemos uma vida como que se Deus não existisse. Tem muita gente que já é insípida e só serve para ser pisado. Eu vou repetir, parece doloroso, mas é verdade. Tem muita gente que já não tem sabor nenhum e só serve para ser pisado. Não gera, não produz, não faz. Davi nos convidou, irmãos, cantai ao Senhor um cântico novo. Porque ele fez e ele faz maravilhas. Quanto tempo faz que você não canta ao Senhor um cântico novo? E quanto tempo faz que o Senhor não faz maravilhas na tua vida? Aleluia. Aleluia. Deus quer fazer coisas novas. Meu irmão, Deus não parou de operar, Deus não parou de fazer, Deus não parou de agir, Deus não parou de realizar, Deus é o mesmo. É por isso que eu quero você comigo aqui no domingo, irmão. Vamos jejuar, irmãos. Não tem como ser sal sem jejuar, sem orar, sem ler Bíblia. É o básico do básico. Para ser sal da terra, precisa ter jejum, precisa ter oração. E olha o tema do nosso jejum desse mês de novembro: quebrando cativeiros espirituais. Acorda, meu irmão. Acorda, porque senão você só vai servir para ser pisado. Se você não gera sabor, você não serve para nada. Você já parou para imaginar aí que é isso que Jesus está dizendo? Se você não gera sabor, você só serve para ser lançado no gelo e ser pisado pelos homens. Pisado pelos homens. Pisado pelos homens. Eu e você devemos gerar sede, gerar sabor, gerar equilíbrio e preservar a terra. É nós que não deixamos essa terra apodrecer. Vem para o jejum no domingo, em nome de Jesus. Coloque teu relógio despertar às 6 horas da manhã já. 7 dias passa rapidinho, mas a gente acabou de terminar um jejum de 40 dias. A gente poderia dizer, não, eu jejuei 40 dias, eu vou parar. Não, meu irmão. É todo mês. É todo dia na fonte. Aleluia. É todo dia na fonte. Eu preciso orar todo dia, eu preciso falar com Deus todo dia, eu preciso buscar a palavra todo dia. Eu preciso ter relacionamento com o Espírito todo dia. Aleluia, vamos buscar a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero orar por você nesse momento. Aleluia, 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 aleluia. Eu não sei se tem alguém aqui que está distanciado, afastado do caminho do Senhor. Eu
quero orar por você. É só você colocar aí, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por um despertamento espiritual na sua existência. Glória a Deus. Se você deixou de ser sal e está sendo pisado pelo mundo, aproveita que Jesus pode te transformar num sal que dá sabor ainda. Volte para Jesus. É só você dizer, eu quero, e nós vamos orar pela sua vida. Glória a Jesus. 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 A irmã Cláudia está dizendo, eu quero. Tem mais alguém, irmãos? Eu vou esperar um minuto. E nós vamos orar. Reflita sobre tudo que foi pregado, irmã Saraiva Medeiros está dizendo, eu quero, glória a Jesus. Se tiver mais alguém, Cídia Ângela está dizendo, eu quero, glória a Jesus. Glória a Jesus. Sabrina Matos está dizendo, eu quero. Valéria Magalhães, eu quero. Olha a quantidade de vidas, irmãos. Ana, eu quero. Albertino está dizendo, eu quero. Glória a Deus. Fran, Daniele, Ederson, olha quantas almas preciosas que não vão ficar aqui para ser pisado, mas vão ser transformados pelo poder do Espírito. Raimunda, Jaqueline, olha quantas almas preciosas para Jesus, irmãos. Irmã Rosana Martins, irmãos, isso é o evangelho simples, é o evangelho puro. Irmã Márcia Soares, glória a Jesus, olha a quantidade de almas. Irmã Thaís está dizendo, eu quero. O jejum começa domingo, irmãos. É de amanhã, meia-noite, até domingo, meio-dia. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Olha a quantidade de almas. Almas que ouviram a voz do Espírito Santo. Almas que estão sendo convencidos pelo Espírito Santo. Davi Barciela, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Nós vamos orar pela sua vida, pela sua família, e eu creio numa transformação de dentro para fora. Eu creio numa transformação de dentro para fora. E Igor Rezende da Rosa, uma transformação de dentro para fora. A tua vida vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar agora, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te apresentar todas essas almas preciosas agora, Senhor. Perdoe os seus pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida e que todas as correntes e prisões espirituais sejam quebradas. Ó Deus, pelo poder do nome do sangue de Jesus, troca as vestes, coloca anel no dedo, sandália nos pés dos filhos pródigos, e que haja, Senhor, restituição e restauração nessas vidas. É a tua palavra que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Dá um cântico novo a esses lábios, Senhor, uma restauração completa nessas almas, uma transformação profunda nessas vidas, Pai. Opera um milagre para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia, transformando essas vidas pelo poder do teu Espírito. E eu te peço, Senhor, nos ajuda a ser sal, nos ajuda a preservar, nos ajuda a gerar sabor,
nos ajuda a gerar sede nesse mundo, nos ajuda a ser influenciadores e não sermos influenciados, nos ajuda, Senhor, a preservar princípios e valores da tua palavra, que caia por terra todo o veneno, que caia por terra tudo aquilo que está nos distanciando do teu propósito, Senhor. Ó Deus, coloca no coração do teu povo o desejo de consagrar, de orar, de buscar, de se quebrantar e de viver em tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Continua falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Irmãos, você que está comprometido com o projeto Arrependa-se, nós começamos a construir mais uma igreja segunda-feira na comunidade São Gabriel. Não sei se o pastor Carlos Vieira está aí. O pastor Carlos Vieira esteve conosco na comunidade São Gabriel, ele conhece lá e ele sabe, a igreja foi demolida que existia lá e agora nós estamos com uma igreja nova para ser construída para a glória de Deus. Também nós estamos a todo vapor na construção da igreja do Beco 30. Já foi furado 7 sapatas, concretados 4 sapatas. E eu creio, irmãos, que muito em breve nós teremos 2 igrejas. Esse ano nós já inauguramos 2 no mês de agosto. E provavelmente em janeiro, no máximo fevereiro, vamos inaugurar mais 2 igrejas para a glória de Deus. Quem crê nisso, diga amém. É muita fé, meu irmão. É muita fé. Mas nós estamos movidos pela fé. Nós não somos movidos pelas coisas que ouvimos e vemos. Nós somos movidos pelo céu. E o dono dessa obra é Jesus, e ele vai mandar todo o recurso necessário para que essas igrejas sejam concluídas o mais rápido possível e muitas vidas sejam salvas para a glória de Deus. E todos vocês fazem parte. Irmãos, não deixe de comprar hoje. Hoje eu troquei o óleo do Fusca. Não é nem por andar, meu irmão, é por estar muito tempo com o óleo velho. Troquei o óleo do Fusca para no dia 20 de dezembro esse Fusca vai para casa de alguém. Esse Fusca vai para casa de alguém. Irmãos, compre um número. Tá aí, o Malmiro está colocando, né, o site aí do Fusca Missionário. Quem está no Instagram está na bio lá dos cursos. Você clica em cima dos cursos, é a última link lá, tá o Fusca Missionário. É R$50 o número. Eu quero ver se domingo a gente vai abrir uma promoção, porque dia 20 de dezembro, irmãos, eu quero sortear esse Fusca em nome de Jesus. E ele vai para a casa de alguém. Aí a igreja que nós inauguramos lá no Amazonas. E nós temos o Natal Missionário em dezembro no Rio, Fortaleza, Minas Gerais e África e Amazonas. E eu quero que vocês façam parte de tudo isso. Então, compre, irmãos, em nome de Jesus, um número. E também, amém, irmã Giovana. Eu quero pedir, nos ajude, você que tem o compromisso com os missionários, 22 missionários na África. Ao todo, nós temos 32 missionários. 32 missionários. 32 missionários todo mês que são abençoados por esse projeto. Faça parte de tudo isso, em nome de Jesus. Deus abençoe. Domingo, 6 horas da manhã, estaremos ao vivo aqui para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, nós estamos aqui a todo vapor. Aqui o irmão Pete, nosso irmão pedreiro, pastor.
o irmão José. Nós estamos enchendo aqui mais do que lá. Vou acompanhar aqui com vocês, para vocês verem aqui mais um pilar que está sendo construído. Aqui o irmão Pete derramando dentro do buraco. Aqui o buraco. Glória a Deus, para vocês verem. Tem outro ali. Estamos enchendo aqui. Isso aí, meu pastor. Pastor Carlos. Betoneira Zona está trabalhando aqui, pastor. Cardoso está rifando este Fusca em prol do projeto Arrependa-se. Estamos avançando com a construção de igrejas na Amazônia, preparando o Natal missionário no Brasil e na África, onde vamos alcançar mais de 3.000 crianças neste ano e entregar 300 cestas básicas. Além disso, todos os meses apoiamos 32 missionários que estão na linha de frente na obra de Deus. Quando chegarmos aos 1.200 números vendidos, o sorteio será realizado. Participe, contribua e faça parte desta linda história. Grandes coisas o Senhor tem feito através deste projeto e você também pode ser parte deste mover. Não fique de fora.